Da tribuna, por favor. Da tribuna, vereador Pedro Rodrigues. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Pois não. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores que nos assistem aqui dessa plateia e também através dos canais de comunicação, muito bom dia a todos. Senhor presidente, hoje eu venho aqui nessa tribuna com uma enorme preocupação. É a preocupação, eu acredito que de muitas famílias brasileiras, que é o governo tentando cercear o direito dos pais e mães de proteger, de cuidar, de decidir sobre o que fazer com o seu filho, com a sua filha. Eu trago esse assunto hoje aqui, tenho certeza que não é uma preocupação só minha, porque até trouxe um material ali para colocar, está aí exposto no telão, que a Constituição nos garante esse direito, né, de proteção à nossa família. Agora, recentemente, né, está aí a notícia, dia 21/3/2025, a terceira turma decidiu, né, da obrigatoriedade da vacina, que os pais devem vacinar os seus filhos. E passivo de multa. Mas se fosse ainda, presidente, colegas, vereadores, apenas a multa, ainda vamos dizer assim que mais ou menos, porque se eu tiver condições de pagar 3 salários ou 20 salários e não quiser, beleza, mas e a obrigatoriedade compulsiva, e buscar, querer, a gente já tem relatos, tem muitos depoimentos de pessoas mostrando o oficial de justiça batendo na porta da sua casa para querer levar a criança à força, compulsoriamente, para ser vacinada. Onde é que estamos? Passa a próxima tela, por favor. Aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme a lei ali, ó, exposta, artigo 22, determina que os pais são responsáveis pelo sustento, a guarda e a educação dos filhos menores. Pode passar. E aí, eu trouxe essa tela aí, ó, sobre a fome, que ontem o presidente colocava aqui. Quantas crianças que aqui em Caxias do Sul dormem com fome? Quantas crianças que estão esperando por uma saúde de qualidade, que não tem, estão na fila de espera. Moradia digna, que é um dever dos pais, que é um dever da sociedade, que é um dever do governo, garantir isso para as crianças. Está na lei ali, ó, o artigo 227 da Constituição determina que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir a proteção da criança. Dignidade humana. E aí se percebe, muito pouco parece assim de parte dos governos, essa preocupação. Onde é que estão dormindo essas crianças, esses adolescentes? O que eles andam fazendo? O que andam fazendo os pais que deviam estar cuidando disso? O que os próprios, como falou aqui hoje, bem colocou aqui a colega vereadora Andressa, que a obra social, assistência social, o serviço social não é uma caridade, mas é uma obrigatoriedade do Estado. E cadê, em torno desses assuntos, de sanar a fome, as necessidades básicas, gente, que é a saúde, que é a moradia, que é a educação. E não se vê da mesma forma a multa que eles estão usando. Pode passar a próxima tela, por favor? A multa que eles estão usando, aplicando, querendo usar da lei, que é a mesma multa que a obrigatoriedade dos pais vacinarem seus filhos, e eu já aproveito para registrar aqui que eu não sou contra a vacinação, mas em específico a vacina do Covid-19, quando se tem tanta insegurança, quando se tem os próprios profissionais
que não bota o seu nome ali, porque é lei, né? No artigo 52 lá da ética da medicina, um médico não pode contradizer o outro, e muito menos as instituições de saúde, né? Governamentais, mundial, que declara essa obrigatoriedade. Como é que o médico vai dizer contra? Mas a gente vê relato de muitos médicos falando que sim, teve muitos efeitos colaterais, tem. E, inclusive, muitas pessoas que não se vacinam, inclusive pessoas, autoridades, como nós temos visto aí em reportagens. Então, o princípio da liberdade do debate, como eu já falei, não sou contra. Que fique registrado aqui, eu não sou contra, mas eu acho que o pai tem o direito de decidir. Senhoras e senhores, eu que sou pai de 3 filhos, quem aqui é pai, ou no mínimo irmão, filho né? Poxa, sabe como é que funciona dentro de uma família? Via de regra, a gente tem as maiores preocupações com a saúde dos nossos familiares e vai querer o bem. Se hoje eu vejo, graças a Deus, que se trata os animais de forma tão carinhosa, e eu hoje também mudei muito, porque eu vim do interior, lá onde os cachorros eram tratados de qualquer jeito, era para cuidar da casa, era para comer lá do jeito que a caça mesmo que eles caçassem, os gatos ficavam sem comer para ir caçar os gatos se quisesse, mas mudou muito isso hoje em dia, e parece que a gente não para pensar nessa hora desse absurdo sendo imposto, que da onde que um pai de família ia querer ver seu filho padecer ali só por falta da tal da vacina da Covid-19 e não ia autorizar o médico a fazer. Se os próprios, a autoridade máxima da medicina, que é um médico... Sim, momento oportuno lhe concederei, vereador Fantinel. Se os próprios médicos, que são a autoridade máxima da saúde, não fazem um procedimento delicado sem autorização do paciente ou do responsável, agora vem uma autoridade dizendo que é obrigado, que vai fazer, queira ou não, e querer fazer compulsoriamente, isso é um absurdo. Próxima tela, por favor. Está aí, ó, passando brevemente, porque não é o meu objetivo aqui ficar acusando, criticando, mas apenas resolver. Está ali aí a lei do lado, aí, ó, a reportagem, e está aí a foto ó, de vários que estão irregulares com essa vacina, do próprio governo que vem com essa obrigatoriedade. Isso é uma vergonha, presidente. É uma vergonha. Eu venho aqui indignado e eu sei, tenho certeza que é a indignação de muitos pais, de muitas mães, de muitas famílias. A sua parte, vereador Fantinel. Próxima tela, por favor. Obrigado pela parte, vereador Pedro, e lhe parabenizo por trazer essa importante matéria, né? Queria dizer que me somo com o senhor e queria dizer que os colegas que aqui estão presentes, que faziam parte da legislação passada, sabem que esse foi o único vereador que não se vacinou da Covid-19. Nenhuma vacina. Diziam que eu não ia entrar nessa casa, mas ninguém teve a coragem de me barrar, porque eu entrei. Não me vacinei, não me vacino e sou contra a obrigação. As demais vacinas que foram comprovadas através dos tempos, que realmente fazem o seu trabalho, nós estamos totalmente favoráveis. Sempre fomos. Eu me vacinei de todas as vacinas que a gente, quando era criança, teve que fazer, todas elas. E sou favorável que a gente continue vacinando as nossas crianças. Agora, essa vacina em específica não está devidamente comprovada, porque se ela tivesse, não existiria dissidência entre os próprios médicos do sistema de saúde. Nós sabemos de quantos médicos profissionais que já disseram que são contrários a essa vacina. Então, enquanto não encontrar um meio de todos entrarem numa forma de pensamento que realmente ela resolve o problema, deveria ser estudada. E a gente aqui, muita gente grita que se vive numa democracia, mas a democracia é onde que quem manda na gente é quem recebe o nosso voto, para nos representar. E hoje quem manda no Brasil é quem não tem nenhum voto, vereador Pedro. Obrigado. Obrigado, vereador Fantinel. Então, como eu vinha dizendo aqui, eu exijo, eu cobro, eu invoco por esse respeito aqui, a autonomia das famílias, né, que possam decidir sobre a saúde e as prioridades, né, dos seus filhos. Próxima tela, por favor. Então, eu coloquei ali sobre essa imposição. Por que o governo, que deveria garantir a liberdade,
Peço declaração de líder. Deveria garantir a liberdade, quer punir pais por suas decisões. O Estado tem o direito, isso aqui é uma pergunta, senhoras e senhores. O Estado tem o direito de substituir os pais na criação dos seus filhos? Então, a mesma lei que eles usam aqui, que é o artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, prevê multa para quem descumprir deveres inerentes à guarda. Segue em declaração de líder o vereador Pedro Rodrigues, da tribuna. Obrigado. A multa prevista no artigo 249 do ECA varia de 3 a 20 salários, referência. Em caso de reincidência, o valor da multa dobra. E isso não é nada. Pior é a compulsória, de ir lá querer fazer a força. Gente, da onde esse interesse todo? Se a criança estivesse doente, estivesse precisando, talvez, fosse comprovado e tivesse uma orientação médica do seu médico, ou do médico, enfim. O valor da multa pode ser corrigido monetariamente. Quem pode ser multado? A multa pode ser aplicada a pessoas físicas ou jurídicas. A multa pode ser aplicada a autoridades administrativas. E essa lei aqui, os doutores aqui, advogado que sabe muito mais, domina muito mais de leis do que eu, diz o seguinte, que essa multa se aplica às autoridades, como eu li aqui. A multa pode ser aplicada a autoridades administrativas e instituições educacionais e outras entidades. E aí, cadê a multa desses que não estão atendendo as crianças que estão, como ontem aqui o presidente fez menção, que estão dormindo com fome aqui em Caxias? Eles não estão dando esse direito. Cadê a multa para eles? Crianças que não têm uma moradia digna, que não têm sequer uma educação que tem... Hoje a gente sabe só aqui no nosso município, e olha que nós estamos falando de uma cidade que está dentro do município, que tem uma das maiores rendas per capita do Brasil, vereador Edson. Não estamos falando de qualquer lugar. E tem todas essas necessidades que a gente reconhece que tem. Mas cadê a mesma preocupação do Estado, do governo, com sanar, com resolver ou então aplicar multa nos responsáveis? Não se vê, infelizmente. E a lei é a mesma. É o artigo 249, que prevê esses direitos, que é aplicado também sobre a obrigatoriedade da vacina. Mais alguém tinha pedido a parte? Sim, sua parte, vereador Iaco. Parabéns por trazer esse tema que vai ser sempre a nossa realidade. Só fico triste, vereador Pedro, que em 2025 a gente tenha que debater sobre a questão da liberdade das pessoas. E aqui no Brasil a gente ainda tem que fazer esse debate, vereador Fantinel. Fico triste porque para lá de debatido isso aí já foi nos países desenvolvidos como os Estados Unidos, que para mim vai ser sempre liderança quando a questão é a liberdade das pessoas. Por isso que lá dá tão certo e é a primeira economia no mundo. A questão aqui da vacina, a gente pôde ver, a única parte boa que eu achei de tudo que aconteceu foi a gente ver quem era ditador ou não. Por exemplo, o governador Eduardo Leite, que dizia qual mercado ia abrir e qual mercado ia funcionar ou não, ou qual mercado iria vender, né? Até as prateleiras ele lacrou. Quem é ele na fila do pão para dizer o que a gente vai consumir ou não, ou mexer na liberdade individual da população. Então eu fico triste pessoas assim estarem na política. Também digo aqui, vereador Caleb, o senhor que conhece o Benê Barbosa, tem um livro um livro que é muito legal, de Garchagem, e aí o Benê usa paradoxo de Garchagem, ele costuma dizer, que no Brasil as pessoas não confiam no Estado. Se tu fazer uma pesquisa, 90% vai dizer que não confia no Estado, mas quando o Estado manda eles tomar vacina, eles vão lá e tomam. Então é um paradoxo que só no Brasil a gente vê isso, é só aqui nos Estados Unidos não existe isso, e países que a população sim manda e tem a sua liberdade individual respeitada, né? Então o pessoal não gosta do Estado, trabalha 6 meses para pagar imposto nesse país, trabalha para o Estado, para o papai Estado, mas defende o Estado nessa hora de tomar vacina. Então eu não consigo entender aonde fica, né? Eu acho uma hipocrisia tremenda. Quem quer tomar vacina eu respeito, não tem problema, mas eu sou a favor da liberdade, não do judiciário ou algum governante dizer quem vai tomar ou não. Então parabéns pelo teu discurso. E aqui fazendo um adendo também, puxando a brasa para o Osmar Terra,
que é conhecido do vereador Caleb, tem uma ligação com ele. O Osmar Terra falou, e esses dias deu uma entrevista falando que lá atrás eles falaram que fechar todos os mercados, né, parar a economia, hashtag economia a gente vê depois, iria funcionar, iria acabar a pandemia e o assunto iria estar encerrado. Mas se funcionou, por que ainda estão falando em tomar vacina? Então a gente não entende se funcionou, se não funcionou, o que está pegando. Sempre lembrando que a gente sabe que é um grande comércio, né, a questão das vacinas, das farmácias. Eles têm uma procura, um lobby muito grande nessa questão de vender, né, vacinas, e a gente sabe que eles fizeram meio que do dia para a noite. E eu, como não confio em coisa feita do dia para a noite, eu acho que não existe solução fácil para problema complexo. Tenho minhas dúvidas sempre, e aqui, sempre lembrando a liberdade de expressão da gente poder botar nossas ideias. Mas parabéns por esse tema, que vai ser sempre atual, porque não é sobre vacina, para mim é sobre liberdade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Uma parte, vereador. Sim, momento oportuno já lhe concedo, vereadora Daiane. Eu não gosto muito de fazer citação de nome, trazer, mas eu me obrigo, como você falou de hipocrisia, né? Por exemplo, o nosso próprio vice-presidente foi citado ali, que não estava com as vacinas em dia. E aí impõe isso para a sociedade? Como assim? Isso faz me lembrar, vereador Caleb, daquela passagem que o nosso líder maior, Jesus, falou. Vocês colocam carga que nem vocês conseguem carregar em cima dos outros. Isso sim se chama hipocrisia. Sua parte, vereadora Daiane. Vereador Pedro, eu quero lhe parabenizar pelo tema. A gente tem assistido aí a diversas situações também ocorridas ali em Santa Catarina, de buscar a criança em casa e tudo mais. Teve uma deputada aí que publicizou isso, né? E é realmente uma inversão de valores, né? A nossa liberdade não sendo respeitada. E isso está mais comum, está comum todos os dias, em vários assuntos. Eu sou mãe da Yasmin e vou lhe dizer para o senhor, eu não confio na vacina do Covid. Eu sou mãe e falo, porque eu entendo que feita da noite para o dia, ela não teria todo o estudo que precisava ter. Então, quantos pais que pensam a mesma coisa? Então, isso é preocupante, né? E como o senhor colocou ali, o caminho correto é o diálogo, a informação e não a coerção, né? A gente não pode estar intimando os pais a fazerem a vacinação, enquanto a gente tem outros tantos problemas na área da saúde. Quantas crianças que estão aí na rede SUS aguardando um atendimento, aguardando a questão de um pediatra, de um neuro, até mesmo, para ser detectado a questão do autismo ou de outras tantas coisas. A gente tem filas imensas na questão da saúde para resolver problemas das nossas crianças e a gente está querendo criar um outro problema. Eu acredito que é liberdade em primeiro lugar e parabéns pelo tema e parabéns pela sua coragem de trazer esse tema à tona aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, vereadora. Então, ação e coragem. Eu proponho uma moção contra essa medida, recentemente publicado, né? Foi publicado agora dia 21, como eu já mostrei aqui. Promover um debate público com especialistas, pais e profissionais da saúde aqui nessa casa. E estar vigilante e lutar contra qualquer tentativa de criminalizar pais por suas escolhas. Não sei se eu me fiz entender aqui quando eu falei antes que hoje há uma grande conscientização em cuidar muito bem até dos seus animaizinhos, né? Se tem hoje essa conscientização, e muito é feito, muito é defendido, como assim não defenderia os nossos filhos, a nossa família? Não teria lógica alguma, né? Penso que não podemos permitir que o governo ultrapasse seus limites. Próxima tela, por favor. Está aí. Em defesa dos direitos das famílias, nosso compromisso é com a liberdade, o respeito às famílias e a verdade. Seguimos firmes na defesa de um Estado que respeite a família. Que Deus nos dê sabedoria e força para defender aquilo que é certo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Com a palavra, vereador